Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Hanna. Eu sou a Daniela. Eu sou a Elisa. E essa é mais uma edição do Podtech, o seu melhor podcast sobre tecnologia no Vale do Paraíba. Puxa a vinheta! Bom, no episódio de hoje nós falaremos um pouco mais a respeito da inteligência artificial e também da robótica no mercado de trabalho. Mas primeiramente é bom procurar saber o que de fato é a inteligência artificial e a robótica. A inteligência artificial é a aplicação da tecnologia para simular ações e a inteligência humana. A robótica nada mais é do que a aplicação dos robôs nas tarefas do cotidiano da sociedade. Bom, e para entendermos um pouco melhor a respeito desse assunto, nós teremos a participação de um convidado especial. Se interessou? Então continue por aqui, pois logo teremos uma entrevista exclusiva com um profissional sobre o assunto. Bom, há um tempo atrás foi publicado uma notícia em relação ao uso da inteligência artificial nas empresas e como ela impacta isso. E a notícia ainda ela abordou sobre a dualidade de pensamentos que existe, né? Porque a gente tem a tecnologia como um ponto positivo para o desenvolvimento empresarial e para as indústrias, porém a gente tem o fator da sociedade, né? Que vê a tecnologia como algo a diminuir o percentual de empregabilidade que as pessoas têm, né? Então isso acaba sendo um desafio para as pessoas e acaba dividindo esses pensamentos. Inclusive, essa publicadora foi a Notícia Educação, e ela pontuou a respeito do Senai, na pesquisa, que diz assim, que o Senai ele se destacou por ser o principal parceiro da indústria na formação de profissionais, preparando eles justamente para essa realidade abraçada à tecnologia. O que é um fator importante, né? Porque a gente tem um representante que auxilia as empresas a conseguir enxergar a tecnologia e a inteligência artificial como um fator importante para o desenvolvimento da sua empresa e apoia ela nesse sentido. Bom, e agora teremos uma entrevista com um profissional sobre o assunto. Ele é um técnico de TI que vai estar compartilhando um pouco mais sobre a opinião dele, a perspectiva que ele tem a respeito desse tema. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigada por aceitar participar do nosso Podtech. Bom, como primeira pergunta, a gente gostaria de te questionar qual é a sua percepção em relação à utilização da inteligência artificial no seu ambiente de trabalho? Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário exatamente que vocês vão estar vendo essa entrevista, mas é muito prazer. Meu nome é Gabriel, é um prazer estar falando aqui, dando entrevista para o podcast, para falar um pouquinho sobre o tema de inteligência artificial. Eu sou analista e desenvolvedor de sistemas já, trabalho na área há 4 anos, fiz especializações, fiz o curso técnico, inclusive onde vocês estudam aí, eu já me formei, já tive aula com alguns dos seus professores, então particularmente para mim é muito gratificante estar concedendo essa entrevista. Depois de um ciclo a gente vira aluno, a gente poder estar contribuindo com as novas gerações que vêm aí. E um dia, quem sabe, aí pode ser vocês dando entrevista também para um trabalho acadêmico para respectivas áreas que cada um for se alocando ao longo da sua carreira. Então, primeiramente, agradecer muito pelo convite e, particularmente para mim, por essas questões. É muito gratificante falar sobre uma coisa que eu gosto muito também. Vamos lá. Como eu falei para vocês, no início, eu sou analista e desenvolvedor de sistemas. E o que é isso? Basicamente, como o próprio nome diz, eu faço análise de todo um sistema ali empresarial que é passado e também faço o desenvolvimento de melhorias ou mesmo correções e dou manutenção a sistemas, geralmente com tecnologia um pouco mais legada. O que seria legada? Seriam tecnologias um pouco mais antigas, que era quando a internet ainda estava concentrada em sistemas mais empresariais. Então, você ia na casa do seu amiguinho e você não via um computador na casa dele. E se você visse, muito provavelmente não tinha internet, porque era uma coisa ainda que estava concentrada em sistemas de empresa. Então, você não tinha o Google para acessar, no máximo que você tinha ali era um Paint para você brincar e desenhar. A internet ela foi começar a se popularizar nas casas das pessoas e as pessoas começaram a ter os seus PCs, os personal computers, no começo dos anos 2000, mas ainda assim era muito segregado.
geralmente você ia na casa das pessoas e você não tinha um computador. E ainda era aquela tela de tubão e tudo mais. É só para dar uma contextualização, né, antes de responder a pergunta. Mas vamos lá. Bom, como eu comentei, esses sistemas eles têm tecnologias um pouco mais antigas. Existe toda uma comunidade, independente da linguagem ou da tecnologia que você trabalha, em fóruns de internet ou mesmo documentações acerca da tecnologia para você fazer consultas, dependendo das situações em que você tem que utilizar determinado recurso ou do problema que você se depara. Mas hoje o mercado ele é muito competitivo a nível de questão de prazo, de produtividade, e a gente tem que unir todos esses elos para poder estar inserido ali e estar entregando bem. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer? Para questões de praticidade e de rapidez, a gente vai pedir socorro ou trabalhar ali alinhado com a inteligência artificial. Então, muitas vezes, eu trabalho eu estou desenvolvendo alguma melhoria no sistema, aí tem que implementar um determinado recurso, só que eu não sei exatamente como fazer isso. Aí eu passando o contexto exatamente ali da inteligência para a inteligência artificial, eu consigo ter uma resposta mais rápida para poder estar resolvendo o meu problema. E aí vai depender muito, é uma coisa que é muito importante quando você vai trabalhar com inteligência artificial, que é a questão do input. O que é input? O que seria o input, né? É como você vai escrever para dar uma contextualização geral para você ter a melhor das respostas ali para você conseguir resolver o problema. Então, sempre que eu vou usar alguma inteligência artificial, eu vou e dou toda a contextualização da problemática, a situação que eu estou, o que eu já tenho, o que eu estou tendo de retorno de erro, para ele me dar a solução mais assertiva e diferentes soluções também, que não adianta só colocar ali na máquina também, eu falar, eu estou com problema X, resolvo. Não, não é assim. Você tem que ter um refinamento ali de como tá a problemática, como eu comentei, o que você está tomando de erro, qual que é a situação ali, que tecnologia que você está trabalhando, qual a versão da tecnologia. Então são fatores muito importantes ali na hora de você ter uma resposta mais assertiva sobre. Então, para questão de ganho de tempo, muitas vezes para você pesquisar e você achar exatamente a resposta, você tem que entrar em vários sites. Geralmente o que vai mais perto ali de ter uma resposta mais correta para o problema são fóruns, e aí depende mais da contribuição da comunidade que está por trás da linguagem, outros especialistas que são ali, né, especialistas na linguagem também, já enfrentaram o mesmo problema, mas com ganho de inteligência artificial você ganha em tempo, você ganha em produtividade para estar entregando mais rápido, em menos tempo, e é isso hoje que o mercado exige. Então, sempre que eu estou com uma situação problemática ali, onde eu travo durante um período X ali de no máximo uns 7 minutos ali, eu não consigo ter uma resposta com os meus conhecimentos, eu tenho que trabalhar ao lado da inteligência artificial. E aí varia, pode ser desde um chat GPT da vida, que talvez seja o que vocês conheçam, que é o mais acessível, até inteligências artificiais relacionadas, por exemplo, à imagem, que eu tenho que trabalhar também. Existe uma que chama Midjourney, não sei se vocês já ouviram falar, mas você escreve o que você quer e ela desenha, e ela faz. Talvez vocês já tenham visto edits aí no TikTok de imagens ou em outras redes sociais de imagens geradas que você fala, nossa, onde que isso aí foi feito, né? Aí dá o nome, Midjourney, depois pesquisem para vocês verem. E existem outras também com outras finalidades. O mais acessível, como eu estou citando exemplo, é o ChatGPT, né? Que provavelmente você já deve ter usado para alguma finalidade. Mas, no contexto geral, basicamente essa é a resposta para a primeira pergunta, digamos assim. Nossa, muito interessante o seu ponto de vista a respeito desse tema em específico.
Bom, e como segunda pergunta, a gente gostaria de saber, Gabriel, se você acredita que as empresas possuem desafios para a implementação da inteligência artificial e da robótica em suas organizações. A inteligência artificial é uma coisa a mais. Ela está inserida no computador também, mas não só lá. Existem vários sistemas que têm embarcados em avião, em veículos de mobilidade como um todo, carro, até dando exemplo do caixa, não, só que dessa vez supermercado, vocês já passaram em alguns supermercados que não tem caixa? Eu já. Não, então são profissões que a tecnologia e a inteligência artificial está automatizando e algumas profissões estão deixando de existir. Daqui a uns dias vocês vão ver profissão de, por exemplo, de quem dirige caminhão, os caminhoneiros sumindo, porque já tem carro que você programa o destino, ele já está indo para o destino dele automático. Então, o que eu coloco como desafio das empresas? É uma tendência e é a mesma coisa que o Bill Gates disse lá atrás. Se você não se adaptar e se alinhar com a tendência do mercado, você vai ficar para trás. Então, hoje em dia, até para as mínimas coisas, levantamento de requisitos, divulgação, você precisa ter a inteligência artificial trabalhando ali. E, obviamente, talvez com essa nova geração que está vindo, que já está vindo um pouco mais acostumada e tendo um contato ali, até no ambiente escolar, como vocês, já um pouco com a inteligência artificial, isso vai ser um pouco mais maleável, mas não vai poder ter uma certa resistência para implementar isso, e isso vai ter que ser trabalhado de um jeito ou de outro. Se você quiser continuar competitivo no mercado, isso tem que continuar. E você tem que trabalhar, aprender a trabalhar com preceitos que você tenha. Você tem que utilizar dos bons recursos que a inteligência artificial tem, dos benefícios, para poder continuar competitivo no mercado de trabalho. Realmente existem muitos desafios que as empresas encontram hoje para poder se adequar à realidade da inteligência artificial. Bom, Gabriel, e na sua opinião, quais são as oportunidades que essas inovações trazem para o mercado de trabalho? Antigamente, o acesso a informações e ao conhecimento ele era um pouco mais segregado. Então, assim, muitas vezes quando você tinha que fazer um trabalho de escola, que com certeza até chegar no terceiro ano vocês fizeram bastante, eu duvido muito que vocês tenham ido numa biblioteca da vida, a biblioteca da cidade de vocês, pedido uma enciclopédia para poder copiar, fazer uma cópia sobre o que está escrito no livro que você não podia levar para casa, para poder escrever sobre o tema e entregar o seu trabalho, ou entender e escorrer sobre, não só copiar. Mas hoje em dia, dessa vez sim, eu peguei essa época um pouco, e muito provavelmente vocês já não. No início, quando vocês começaram a ter trabalhos lá a partir do ensino fundamental, vocês já tinham um computador em casa. Então, isso por si só já é uma grande oportunidade que vocês estão tendo, porque antigamente o acesso a informações ele era realmente muito mais difícil. Então, necessariamente você tinha que se deslocar de forma física mesmo para conseguir ter acesso a informação que você precisava através de pesquisa bibliográficas e somente isso, porque não tinha em outro lugar. Agora passou a ter o acesso através da internet. Hoje em dia todo mundo tem um computador, é um item obrigatório ali da casa praticamente, assim como geladeira, sofá, fogão, você tem que ter um computador e precisa estar conectado com a internet. Senão você está fora do mundo. Então, a inteligência artificial é como se fosse a próxima fase. Assim como teve os livros e depois teve o computador, a inteligência artificial é o próximo passo. Então, o acesso a informações e principalmente a rapidez dela, ela vai crescer cada vez mais, e em balanço, em resposta a isso também, o tempo para determinadas coisas, a resposta e o sarrafo para você estar inserido no mercado de trabalho vai ser maior, porque quanto mais você tem acesso às informações, maior vai ser o sarrafo de conhecimento, por exemplo. Então, o conselho que eu posso dar para vocês é utilizem, usem e abusem bastante
mas sempre aprendam, não fiquem independentes, saibam trabalhar com a ferramenta. Bom, gente, acho que é isso. Agradeço pelo convite. Muito obrigada, Gabriel, pela sua participação. Esperamos que o pessoal aí de casa também tenha entendido a sua perspectiva e a sua visão sobre esse assunto. Sim, realmente. E com base nas opiniões que ele forneceu aqui pra gente, o que será que a gente pode esperar da inteligência artificial e da robótica no futuro, principalmente nessa questão do mercado de trabalho? Porque como você disse anteriormente em relação à pesquisa, tem pessoas que possuem visões positivas a respeito do assunto, que realmente essas tecnologias, essas inovações podem trazer um melhor desenvolvimento para a nossa sociedade, mas ao mesmo tempo também tem pessoas que acreditam, por exemplo, nessa questão de perder o emprego ou acabar sendo substituído, mas também a inteligência artificial e a robótica também tem um lado de não só essa parte de substituir empregos, mas gerar novos cargos relacionados ao manuseio dessas tecnologias. O que vocês acham? Bom, eu acho que tudo parte do amadurecimento por parte dos colaboradores e das empresas de mostrar para a sociedade que isso é sim uma oportunidade e não uma ameaça, né? Porque a gente pode perceber que muitas instituições, empregos, organizações, eles têm fornecido cursos para os seus colaboradores para eles poderem estar se adequando à utilização da tecnologia, né? Então, eu acho que precisa existir a busca por apresentar a tecnologia como uma forma de viver atualmente na sociedade, porque toda a sociedade ela tem andado e se desenvolvido a partir da tecnologia. Então, eu acho que todas as coisas novas que a sociedade apresenta precisam ser abraçadas da forma correta, né? E incentivadas da forma correta, possibilitando que as pessoas consigam utilizá-las no seu dia a dia, né? Principalmente nas empresas, que vamos dizer assim, é o motor que tem movido as empresas na atualidade. Bom, apesar de todos esses benefícios que a tecnologia traz para a nossa sociedade, é importante ressaltar que os profissionais devem ter uma capacitação para trabalhar direitinho na sua área e assim não correr nenhum risco lá na frente que prejudique também a empresa, a imagem da empresa. E principalmente com essa questão da IA, tem que ter muito essa parte da ética, né? Que é uma coisa que as empresas de IA têm bastante nos termos de condição, essas coisas assim. A parte da moral e da ética, porque é uma simulação da inteligência, da lógica humana, mas querendo ou não, é um sistema que segue comandos, né? Então eles têm que ter essa parte da ética para ter um certo limite para algumas coisas, né? Até porque, gente, a inteligência artificial, ela não sente emoções humanas, então ela faz com base em comandos, como a Hannah própria disse. Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido algo novo, né? Tanto com o debate que foi feito aqui, quanto também com a opinião do especialista que nós entrevistamos. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal do podcast e compartilhar esse vídeo com outros amigos para que eles também tenham esse aprendizado fornecido nesse vídeo. Essa foi mais uma edição do PodTech. Nossa! E essa é mais uma edição do nosso... Perdão, eu ia falar podcast PodTech. Puxa a vinheta. É que a gente tava... E para entendermos melhor o assunto... Bom, e um tema, uns dias atrás, foi publicado esqueci tudo que eu tô falando.